Há mais ou menos uma semana atrás, quando o Gustavo estava disputando um paredão com o Vini, no dia da eliminação, no dia, assim, poucas horas antes de acontecer a eliminação oficial, o Gustavo foi discutir com o Arthur o fato do Arthur não ter explicado corretamente pro Lucas aquele negócio do voto, né? Porque o Arthur foi contar pro Lucas em uma festa que o Lucas poderia ser a opção dos meninos e que ele tiraria o nome do Lucas se assim fosse. Só que essa situação gerou uma discussão depois, porque o Lucas disse que se voltou contra os meninos porque o Arthur havia dito isso. Bom, gerou uma confusão, o Gustavo se intrometeu e foi falar pro Arthur que ele deveria ser mais claro nessas situações, que ele deveria explicar direito, porque ele gerou um atrito ali que era desnecessário. Aí o Arthur se defendeu na época, dizendo que basicamente o Gustavo não estava na situação e não sabia o que tinha acontecido para estar opinando. Por sinal, nessa discussão, o Gustavo estava no paredão, como eu já tinha dito, né? E aí o Arthur disse o seguinte: o público sabe, você tá viajando, deve ser maior coincidência, né? Todo mundo que fala um monte de merda de mim, todo mundo que fala merda, bate no paredão e sai. Deve ser coincidência isso. Aí o Gustavo tinha respondido: tomara que eu saia então. E véi, o Vini iria sair com rejeição naquele paredão. Por pouco que o Gustavo não sai. E olha que essa discussão foi assim 2 horas antes da eliminação. Então o Gustavo foi pra 39%. Por pouco ele não bate nos 55% do Vini. Se tivesse mais um dia ali, a torcida do Arthur iria eliminar o Gustavo com toda certeza. Bom, o contexto foi esse. Aí ontem no jogo da discórdia, o Gustavo relembrou essa treta. Eu já mostrei aqui pra vocês. O Gustavo basicamente disse que o Arthur foi muito arrogante quando disse que todo mundo que fala mal dele sai do programa. Aí o Arthur se defendeu dizendo que o Gustavo estava tirando essa frase de contexto. Depois disso, o Arthur chorou, porque não aguentou a pressão de uma discussão com o Gustavo ao vivo ali. Ele não gostou como o Gustavo agiu e acabou se emocionando muito, disse que ativou alguns gatilhos. Antes de tudo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum próximo vídeo e ficar por dentro de absolutamente tudo. Bom, e já no quarto do líder, depois de ter sido acusado de mais arrogante da casa pelo Gustavo, o Arthur disse o seguinte enquanto chorava: quando ele pega isso, tira de contexto e usa isso no jogo da discórdia, qual é o intuito dele? É simples, ele pegou uma frase de toda uma conversa e fala que foi assim. Me dá um pouco de preguiça, tudo de novo pra responder, toda semana é a mesma coisa, mano. Eu sei que eu deveria ter respondido, mas eu não tenho energia. Isso porque na hora o Arthur não rebateu muito, né? Porque o Gustavo tinha dito que dava a impressão que todo mundo que falava mal do Arthur saía, como se o Arthur sempre estivesse certo. Mas o Arthur explicou que, na verdade, eram pessoas que inventavam coisas dele que saíam do programa. E isso, de fato, estava acontecendo. Mas o Arthur não aprofundou muito no assunto e ele ficou arrependido depois disso. O DG viu o Arthur chorando ali e foi aconselhá-lo. Terminou o jogo da discórdia, só fala com quem você faz questão, como você voltou a falar com Eli, por exemplo. Ainda com muita pena, o DG foi lá, abraçou o Arthur e disse: não fica chorando não, é só um game também, isso aqui não é pra vida. Aí o Arthur começou a relembrar de histórias do passado, quando ele teve que se explicar sobre as traições a Maíra Cardi, a sua esposa, e na época ele tinha se separado dela, depois eles voltaram, né? E nessa época o Arthur era estraçalhado pelo público, né? Ele tinha que se explicar, mas ao mesmo tempo ele estava sendo detonado por todo mundo. Então ele disse que essa situação com o Gustavo acabou ativando um gatilho da história do passado dele. É que me traz muito gatilho, toda semana é igual, semana que vem vai ser igual. Me traz muitas lembranças de ter que ficar me justificando enquanto as pessoas ficam me massacrando no mesmo lugar. Enfim, pessoal, essa cena do Arthur chorando e falando isso está lá no meu Instagram, @marcavelaoficial. Então vão lá assistir, que tá muito interessante mesmo. E eu quero saber, de que lado você ficou nessa história? Você ficou do lado do Gustavo ou do Arthur Aguiar? Comentem aí que eu quero muito saber. O próprio Arthur fez um raio-x e analisou que não argumentou tão bem no jogo da discórdia. Ele inclusive fez esse raio-x em tom de desistência, dizendo que vai entender se o público quiser tirar ele do programa.
Queria pedir desculpas por ontem, no jogo da discórdia, ter desistido em um determinado momento ali do jogo, de me defender, de argumentar, enfim. Como eu já dividi com vocês, eu estou bem cansado emocionalmente. E ali, quando eu me vi na mesma situação de todas as semanas, de ter que ficar me justificando, de pessoas tirando uma frase de contexto e falando: ah, mas toda hora você diz que a gente tira frases de contexto. Mas é porque tira mesmo. Desculpa todo mundo que tá torcendo por mim, que gosta de mim, por eu ter desistido. Sei que eu preciso mudar isso. Vou me esforçar para sair desse lugar o mais rápido possível. Se nessas últimas semanas eu fiz ou falei alguma coisa que vocês não gostaram e decepcionei vocês, vou entender vocês se eu bater no paredão e vocês me tirarem. Enfim, é isso. Desculpa todo mundo e segue o jogo. Bom, no mais é isso. Se mantenham inscritos com o sininho ativado para não perderem nenhuma próxima atualização aqui do canal. Até a próxima e tchau!